Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Cumprimento a todos que nos ouvem nessa tarde com a paz do Senhor Jesus. Que essa paz alcance a sua vida com o favor de Deus. Aleluia. É bom podermos estar aqui mais uma vez para poder pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um texto bíblico na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 3, a partir do versículo de número 21, que diz: Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Querido amigo, irmão que ouve a nossa voz neste momento e que atentou para essa leitura, para esse texto, perceba que Paulo, que escreveu essa carta aqui para a igreja que estava na cidade de Roma, ele escreveu essa carta alertando aqueles irmãos, chamando a atenção para um fato muito importante. E aí aqui o apóstolo Paulo vai escrever tanto para aquele tempo, quanto para o nosso tempo hoje. E fica subentendido aqui uma pergunta bastante interessante, que é como o ser humano, o homem ou a mulher, como o gênero humano pode ter uma relação justa com Deus, o seu Criador. Nós encontramos aqui que Paulo, nos versículos anteriores a estes que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele vai fazer menção acerca de um povo, o seu próprio povo judeu, ou a religião judaica, o judaísmo. Eles pregavam que o homem, para ter um relacionamento, para ter um contato próximo, para se aproximar de Deus de fato, o homem era necessário que ele cumprisse todos os preceitos da lei. E olha só, o apóstolo Paulo vai escrever e vai dizer que na religião judaica, no judaísmo, para que o homem pudesse ser justificado diante de Deus, para que o homem pudesse se tornar justo diante do Pai, o Criador, era necessário que o homem cumprisse todos os mandamentos da lei mosaica, todos os preceitos, os mandamentos e todos os preceitos que saíram daquela lei.
Aí, meus queridos irmãos, nós encontramos um impasse muito grande, porque o homem é imperfeito, o ser humano é uma criatura caída, é um ser corrompido pelo pecado. E por mais que ele tente, e por mais que ele consiga guardar um ou outro preceito, ainda que ele consiga cumprir uma outra lei, ainda que ele consiga cumprir um ou outro mandamento, certamente em algum ele estará cometendo pecado, ele estará em oposição contra algum mandamento. O ser humano, por ser falho, por ser corrupto, ele sempre estará em rebelião contra Deus. Entretanto, todavia, o apóstolo Paulo nos mostra um caminho que nós podemos seguir. O apóstolo Paulo nos mostra um caminho a que nós podemos recorrer. Há uma saída que nós podemos entrar e alcançar refúgio. E que saída é essa? O apóstolo Paulo vai mostrar que Deus enviou o seu Filho Jesus. Veja o que ele diz no versículo 21. Agora, conforme prometido na lei e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Olha só, não é mais preciso lei, não é mais preciso mandamento, não é mais preciso cumprir nenhuma objeção da lei. Deus, o apóstolo Paulo está dizendo que ele revelou como nós podemos ser justos diante dele. Aquele caminho que outrora o homem só poderia alcançar talvez se ele cumprisse os mandamentos da lei, algo que era impossível de se fazer. Agora o apóstolo Paulo ele diz o seguinte, versículo 22, nós somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção. Olha isso, que maravilha, meu amigo. Você que nos ouve nessa tarde, você que tem esse privilégio de nos ouvir neste momento, saiba disso. Não é necessário seguir nenhum ritual, não é necessário cumprir nenhum mandamento, não é necessário se curvar de nenhuma imagem de escultura, não é necessário recorrer a nenhum tipo de ritual. A única coisa que é necessário para ser declarado justo, para ser justificado diante de Deus, é ter fé em Jesus Cristo e reconhecê-lo como o seu Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo utiliza aqui uma metáfora, uma analogia para falar acerca desse assunto. Ele vai utilizar uma palavra grega aqui que remete a uma espécie de tribunal. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que todos nós estamos diante de um juiz, de alguém que está pronto para julgar. Entretanto, todavia, Paulo nos diz que Jesus Cristo chega como o nosso advogado, e quando ele chega como o nosso advogado, o justo juiz aceita a sua causa, aceita a sua petição, aceita o seu pedido, e aquele que agora era um réu, ele se torna justo, ele é justificado, ele se torna justo diante de Deus. Há uma ilustração de um pregador norte-americano que um dia ele estava viajando de carro pelas estradas dos Estados Unidos e ele cometeu uma infração grave, ultrapassou um sinal vermelho. E quando ele ultrapassou esse sinal vermelho, ele recebeu uma notificação para ir até o tribunal para ali ele ser condenado e pagar a sua multa.
Quando aquele homem chega no tribunal para a sua audiência diante do juiz, para receber a multa pela sua infração e pagar a sua dívida, o juiz que estava ali era amigo dele. O juiz que estava lá, ele era amigo daquele homem. E quando ele viu aquele homem diante daquele tribunal, naquele banco de réu, ele se compadeceu daquele homem, teve compaixão dele, e ele queria pagar a dívida, ele queria isentar aquele homem daquele débito, mas ali ele estava como juiz, ele não estava como amigo daquele homem, ele não estava como um companheiro, ele estava ali para exercer uma função de juiz, e ele precisava bater o martelo e condenar para que aquele homem pudesse pagar a sua multa. Entretanto, aquele homem, ele disse: eu vou pagar a tua dívida. Ele abriu a sua carteira, tirou o valor exato da multa que deveria ser pago, colocou o dinheiro em cima da bancada ali, tirou a sua toga de juiz, pegou aquele dinheiro e entregou na mão daquele homem, dizendo: a sua dívida está paga. Ou seja, todos nós estávamos na mesma situação. Todos nós nos encontramos na mesma condição daquele homem. Somos infratores diante de Deus. Somos homens pecadores diante de Deus. Nós cometemos infrações gravíssimas diante de Deus. E Deus está sentado no seu trono, pronto para julgar a humanidade. Entretanto, todavia, ele tira a sua toga de juiz, ele se transforma, ou melhor dizendo, ele não se transforma, ele desce na pessoa do seu Filho Jesus, se despindo de toda e qualquer glória. Ele desce como o Filho amado, e como o Filho amado, ele paga a dívida do ser humano, ele paga a nossa dívida, e nós que estávamos sentados no banco dos réus, agora nós somos declarados justos diante do santo juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu amigo, meu nobre que me ouve nessa oportunidade, você só pode ser declarado justo diante de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.